Tudo bem, pessoal? Chegando com o nosso review hoje já dia 26 de agosto. Caraca, como o tempo passa, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre síndrome do pânico. Ficou apavorado quando eu falei da data? Né? Pode ser um sintominha aí de alerta, quando você começa, né, ficar meio elétrico demais, ou estressado demais, ou preocupado demais. Fique alerta. E a síndrome do pânico, gente, é uma das síndromes que tem acometido muita gente. E a gente tem que respeitar, porque realmente é um problema de saúde, não é frescura, não é nada. Principalmente pós, né, a fraudemia aí, a síndrome do pânico veio mais agressiva em muitas pessoas e a gente tem que ficar de olho. Eu conversei com o Dr. Emerson Ribeiro sobre esse assunto e eu vou mostrar esse bate-papo para vocês. Esse eu acho até que vai ser um pouquinho mais longo do que a gente costuma trazer aqui no review, mas é de suma importância você prestar atenção. Aproveite e compartilhe com a família e os amigos, porque é uma conversa que a gente tem que ficar antenado. Às vezes tem alguém próximo da gente precisando de ajuda e a gente acaba não percebendo na correria do dia a dia. Então fique ligadinho aí. Gente, o nosso assunto de hoje com o Dr. Emerson Ribeiro, lógico, tirando as nossas dúvidas, ajudando a gente a cuidar ainda melhor da nossa saúde. É um assunto que parece que não tem nada a ver com o cardiologista, que é a área mais específica do Dr. Emerson. Síndrome do pânico. Parece que cada dia que passa, a gente percebe que tem mais pessoas acometidas por esses problemas. E aí, né? Por que algumas pessoas confundem ou não percebem que estão vivendo, infelizmente, a síndrome do pânico e confundem com outras doenças? Tudo bem, doutor Emerson? Tudo bem. Prazer receber o senhor aqui de novo, da viu? Da mesma forma, grande prazer, meu prazer. Doutor, síndrome do pânico, dá para se considerar uma doença moderna ou ela sempre existiu e a gente que não percebia? Dá para se considerar uma doença moderna, dá para se considerar que não é uma doença, dá para tecer uma série de considerações a respeito disso aí. Primeiro é preciso dizer que, vamos dizer, o que é pânico, o que é síndrome do pânico? Pânico é o próprio nome disso. É pavor, é ansiedade, medo. É um medo muito grande, é um medo exagerado, absurdo, geralmente infundado. Então, agora, é preciso dizer que medo, que é pânico, é normal. Todos temos medo, todos somos suscetíveis ao pânico na dependência do que estiver ocorrendo. É claro que uma pessoa saudável entra em pânico se estiver em perigo, em perigo de vida, em perigo de se acidentar, ou alguém está te procurando com uma arma, está correndo atrás. Então, isso é normal, é saudável assim. Quem não tiver pânico numa situação dessa, esse que é o anormal. Esse é o preocupante. Então, o pânico é natural, é normal, porém, ele precisa ser dosado. Ele precisa ter a causa, e precisa ser dosado, é preciso que ele seja sentido com uma causa plausível, uma causa razoável. Os pesquisadores dizem que sempre tem uma causa para o pânico, embora às vezes a gente não saiba da causa. É o caso de pessoas que às vezes não sabem, está sentindo um medo muito grande, um pavor muito grande, não quer ir lá fora, não consegue ir na rua, não sabe por quê, você conversa, examina, não sabe por quê. Dizem que deve existir uma causa por trás disso. Aí a causa fica no nível do subconsciente, dos aspectos dos traumas de vida. Enfim, já deu para entender o que eu queria dizer. Outros motivos lá. Aí então, o pânico, a síndrome do pânico, é isto tido de maneira exagerada, né? A pessoa sente um medo muito grande de fazer isto ou aquilo, de dirigir automóvel, medo de ficar sozinho no escuro. Pode ser temporário esses medos, doutor, esse pânico que a pessoa está sentindo e mesmo sem buscar uma ajuda ou sem buscar um tratamento, ela mesmo volta ao seu estado, entre aspas, normal? Ou necessariamente quando começa a aparecer esse tipo de sintoma, a gente tem que buscar ajuda? Eu acho que a maioria das pessoas... Eu suponho que todo mundo já teve pânico. E às vezes até um pânico
infundado, né? Rapidamente, numa situação tal. A questão das pessoas que têm realmente problema com o pânico e a síndrome do pânico, eu acho também que a imensa maioria deles não chega a procurar ajuda, vive sofrendo, vive uma vida restrita, porque o pânico sério, grave, às vezes pode prejudicar toda a vida da pessoa, um relacionamento, pode separar um casamento, pode inviabilizar a possibilidade da pessoa trabalhar, um negócio, um emprego, o sujeito tem que sair, ou pede para sair, porque às vezes tem alguma coisa ali que... Né? Então, e a imensa maioria das pessoas acaba não sabendo, não sentindo, porque às vezes o pânico não chega a detonar completamente a vida deles. Fica naquele meio termo, né? Tipo, nem dói, mas nem te deixa bem. É aquela coisa que... A pessoa vive mal, vive sofrendo, às vezes ele é objeto de gozação, né? Objeto até de bullying, digamos, né? Que é a palavra da moda. Porque antes era tirar sarro, gozação, agora é bullying, né? Então, porque é uma pessoa muito medrosa, que não quer saber, que não quer ir, que não acompanha, que tem medo. Então, fica aquela pessoa que às vezes fica para lá, sofre até uma espécie de uma segregação por causa disso. Mas e eu costumo dizer, às vezes, que e já ouvi outros médicos dizerem, que deve ser um dos males da modernidade, porque é endêmico. A vida hoje é diferente. A vida hoje, a todo momento, principalmente se você estiver numa cidade grande, a todo momento há risco de vida. Há risco de um atropelamento, há risco de um assalto, há risco de se perder, enfim, né? Você fica o tempo todo gastando, consumindo energia, se preocupando que o que pode acontecer, o que eu posso fazer para eu me proteger de alguma situação. E isso, se a pessoa não cuidar, isso vai se tornando um pânico. Justo. Isso vai se tornando uma... É muito complicado, porque há muita confusão. As próprias pessoas, e até alguns médicos, às vezes fazem confusão entre pânico e depressão, entre pânico e loucura. Porque a pessoa parece louca. Interessante é que as pessoas que têm o pânico, a síndrome do pânico, eles são coerentes, eles sabem das coisas, eles percebem que eles estão exagerados, eles percebem que aquilo não é lógico, mas eles não conseguem sair daquele mundo. Eles dizem para o médico: doutor, tem gente que pensa que eu sou louco, meu marido pensa que eu sou louco, meu irmão pensa que eu sou louco, mas eu sei que eu sei que é um exagero, mas eu não consigo. Não consigo mudar isso. Não consigo viver, não consigo mudar. Doutor, então as pessoas realmente vão perdendo... vão sentindo isso, mas não perdem a noção do que é real. Isso é fato dentro de quem sofre ou quem a síndrome do pânico. Agora, tem sintomas físicos que podem causar confusão e se confundir com outro mal na saúde? Eu sinto palpitação, eu sinto dor aqui, eu sinto isso. Excelente a sua pergunta, porque é exatamente esse o grande problema do pânico. As pessoas correm em busca de socorro sentindo sintomas físicos, sentindo dor no peito, sentindo o coração disparado, sentindo falta de ar, sentindo algumas dores. E não raro, eles são até tratados sem necessidade, porque às vezes o médico se vê numa contingência em que ele precisa fazer alguma coisa, porque às vezes está na dúvida se a pessoa está realmente tendo um infarto ou não, né? Se a pessoa está tendo realmente uma convulsão ou alguma coisa assim. Então esse é o grande problema, causa muitos sintomas físicos. Os cardiologistas são médicos atentos ao pânico, assim, todos os médicos, mas acho que muito particularmente os cardiologistas. Os congressos de cardiologia têm aulas com psiquiatras, com médicos envolvidos com o pânico, tem várias palestras a respeito, e porque provavelmente o sintoma mais comum do panicoso é a falta de ar, é a dor no peito, é o coração disparado, são as variações da pressão arterial, que pode subir, pode abaixar, pode variar rapidamente. Então isso leva muitas vezes a pessoa ao cardiologista. E uma coisa da minha prática e das minhas leituras que eu te digo, e eu tenho já, graças a Deus, eu tenho um consultório no mesmo lugar há mais de 30 anos. Tenho pacientes que me frequentam a minha ajuda há 30 anos. E eu já verifiquei uma coisa. As pessoas com o pânico mais intenso, mais grave, mais forte, eles melhoram, mas sempre recaem
É complicado. É como a própria depressão, que quanto mais vezes a pessoa tiver um ataque de verdadeira depressão, mais aquilo vai acontecer. É como se a doença ficasse viciada em pegar a pessoa. Esse é fácil de pegar, eu vou pegar e pega sempre. Muitas vezes. Mais ou menos assim. Ocorre também com o pânico. As pessoas com o pânico mais intenso, eu me lembro que eu me dediquei, eu tive uma época, alguns anos atrás, eu estudei muito isso, eu fui para as áreas, digamos assim, alternativas, eu estudei espiritualidade, eu estudei filosofia, eu estudei meditação, para ajudar as pessoas que me procuram com pânico, porque, primeiro que são bastante pessoas, e para alguns deles é um sofrimento muito intenso, um sofrimento muito grande. Então, o tratamento, a orientação passa por amorosidade, por abraço, por carinho, por verificar, ver que realmente não está acontecendo aquilo, aquela fantasia horrorosa, aqueles, entre aspas, fantasmas, aquela cataclisma, aquela catástrofe que está ocorrendo na vida da pessoa, aquilo não existe. Mas é preciso que o panicoso, que a pessoa que tem pânico, é preciso que ele receba realmente carinho, abraço, beijo, manifestação de amor da família. Eu sempre passo por isso quando eu converso com essas pessoas. E elas melhoram. O problema é que, às vezes, voltam. Existem também medicamentos que não... Era isso que eu ia te perguntar. Existe, além de todo esse processo de carinho, de atenção, de afeto, né, dá para se tratar a síndrome do pânico com medicação? A gente vai conferir um bloquinho, doutor, depois a gente volta nesse item. Pode ser? Pode não. Gente, eu estou conversando hoje com o Dr. Emerson Ribeiro, ele que é do INCOR, Sinop, e a gente está conversando sobre síndrome do pânico. Né? A gente sabe que a síndrome do pânico pode acometer crianças, jovens, adultos, idosos, e que ela pode vir, né, ser resolvida e mais tarde voltar, como o Dr. Emerson estava explicando para a gente. Agora, isso causa sintomas físicos, como ele afirmou para a gente também, né, na nossa conversa. E esses sintomas físicos podem ser tratados com medicação, vamos entrar com remédio, vamos falar o português bem claro, doutor, ou não, isso não vai adiantar nada? Aí nós teríamos que falar, porque existem linhas de condutas de médicos. Alguns médicos simplesmente receitam um medicamento, às vezes um bom medicamento, que, como se fosse um passe de mágica, no outro dia a pessoa é outra. Está bem, aparentemente resolveu o problema. Isto, porém, costuma causar uma espécie de dependência. Não aquela dependência química da droga, mas uma dependência psíquica, que a pessoa fica, que se falta o remédio ele se sente mal. Como o fumante que fica sem o cigarro. Né? Quer dizer, então, de repente, desculpa te interromper, mas assim, de repente a pessoa está sendo tratada com um remedinho de farinha, um placebo, e ela, a mente dela trabalha, né, de uma maneira favorável, ou normalmente tem que se entrar realmente com um tratamento de uma medicação? Pois é. Como o pânico não é uma doença que se comporta de uma maneira muito regular, como as doenças bacterianas e degenerativas, que os médicos fazem pesquisas e levantam evidências e que recomendam para os outros com força de evidência científica, o pânico fica complicado. Então existem correntes, existem médicos que usam muito remédios, existem médicos que acham que não se deve usar remédios. Eu já tenho lançado mão de remédios, mas eu sempre digo para o paciente, olha, isso aqui não é a solução. Isso aqui é um quebra-galho, como se você tivesse machucado o pé e eu tivesse engessado seu pé até ele sarar. Então você vai usar o medicamento como uma ajuda, porque está demais o teu caso, você está sofrendo muito, então você vai precisar disso aqui, vai usar durante algum tempo, mas é uma coisa que você fique sabendo, você não vai ficar mamado nisso. Entendi. Apesar de tudo isso, muitos ficam dependentes e não vivem mais sem o remédio. E o correto, quando se detecta a síndrome do pânico, é buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ou o próprio cardiologista pode tratar, ou outro profissional pode tratar, doutor? É recomendável que você vá ao psiquiatra, ao psicólogo, sempre. Eu sempre recomendo isso, embora
que principalmente para os casos mais intensos, os casos mais severos, os casos mais antigos, e que a gente às vezes desconfia que existem conexões com outros problemas, com outras doenças, como por exemplo a própria depressão. A depressão é uma doença gravíssima, mortal, terrível. Graças a Deus é muito mais rara do que se pensa, porque quase todo mundo fala que tem depressão. Mas tem a ver com pânico também, como se fosse quase que uma bipolaridade. Às vezes a pessoa... Porque depressão e pânico são coisas diferentes. Depressão, você olha a pessoa, você vê, esse está deprimido. A verdadeira depressão não precisa ser médico. Você olha e vê que está deprimido. Já percebe. Né? E o pânico, você vê que a pessoa está inquieta. Quer dizer, o principal ponto, então, para ver se é síndrome do pânico, né, não importa se é criança, se é jovem, até um alerta para os pais e para quem hoje, felizmente, os idosos vivem mais. Sim. Então, para os pais, avós, filhos dentro de casa, você tomar cuidado. Então, seria o quê? A inquietude? Inquietude, agitação, medo, pavor, a sobrevalorização dos seus problemas, né? As pessoas valorizam demais uma tosse, uma gripe, uma dor, um machucado, e então isso são sintomas. Mas me permita colocar uma coisa aqui sobre criança. Criança é um ser humano muito especial, muito diferente, e é muito porque a agitação da criança, a afobação da criança, muitas vezes é até saudável, é até preferível que a criança seja assim. Então, é mais temerário dar orientações nesse sentido. Agora, para o adulto, não. Para o adulto é bem mais correto a gente verificar esses aspectos. O adulto introspectivo, quieto, não quer saber de nada, esse realmente deve ter alguma coisa de depressão. No lado oposto, o medo, a ansiedade, o medo exagerado, infundado, como eu estava dizendo, o medo de ficar sozinho, o medo do escuro, o medo de bater o carro, o medo que alguém era para ter chegado às 7 horas, não chegou, a pessoa fica desinquieta, em pânico, quer telefonar para a polícia. Então, é um pânico, realmente isso é uma questão de pânico. Veja bem que isso, assim, a priori, é difícil você dizer que isso seja uma doença, né? Mas muitas vezes é. Por isso que o ponto de limite entre o normal e o anormal é muito confuso, difícil de a gente você precisar. Chegar aí e falar, não é isso, é até aqui, é X, depois já passou a ser problema, né? Complicado. É uma questão realmente da gente começar a se perceber também, então, doutor, se conhecer e conhecer as pessoas da nossa família, aquelas pessoas que a gente convive mais no dia a dia, e tentar buscar, porque às vezes você convive com uma pessoa há anos no trabalho. Quando você começa a perceber essas mudanças, seria um alerta também. Justamente, com o comportamento da pessoa. Eu me lembro de alguns casos. O pânico é também uma das doenças quase que exclusivamente femininas. Mas os homens têm menos pânico? Os homens têm menos pânico do que as mulheres. Isso tem alguma questão hormonal ou coisa assim ou não, doutor? É provável que tenha cultural, hormonal, educacional. Nós estamos falando, de um assunto, não é? Quase como um problema filosófico, né? É difícil. Então eu falei disso porque eu me lembro de um caso, um dos mais cabeludos, entre aspas, que eu vi, era um homem, que chegou, era um homem de uns 30 e poucos anos de idade, foi trazido de outra cidade, com dor e tal, e ele quase chorando disse para mim, eu me lembro, nunca me esquecia, foi uma coisa pungente, doutor, já tive 3, 4 cardiologistas, já fizeram exame, não tenho nada no coração, mas me vieram aqui porque disse que o senhor pode me ajudar, e ele me disse assim, doutor, pode arrancar as minhas 2 pernas se o senhor garantir que me tira desse sofrimento. Então, eu achei aquilo, nunca esqueci, porque ele me deu uma medida do desespero, da dor, do incômodo que ele sofria. E esse era um caso justamente para se entrar com medicação, porque a medicação ia fazer um efeito espetacular, mesmo com a alta possibilidade de que ele não ficasse mais sem o remédio, mas ele estava sofrendo profundamente há muito tempo e passando por vários médicos que tentavam ajudar, não conseguiam. São coisas que a gente vê que às vezes a gente não acredita que elas existem, mas elas estão aí, né? Eu acho que o mais sensato é realmente você procurar ajuda, não ficar vivendo isso, porque isso pode levar a pessoa a cometer algum atentado contra a própria vida, doutor, ou realmente acabar com a estrutura de uma família. Tudo isso é possível vivendo a síndrome do pânico.
O atentado ou suicídio, acho que é pouco provável, não tenho conhecimento de que isso esteja ligado ao pânico. Mas a desestruturação da vida laborativa, no trabalho, da vida familiar, isso é muito comum. Eu me lembro de uma senhora que foi trazida pela família porque tinha dor no coração, era uma mulher de 30 e poucos anos de idade, evidentemente saudável, mas conversando com ela, ela disse também uma coisa dramática, que como aquele homem que pediu para tirar as pernas, ela disse: doutor, estava fazendo 7 meses que eu não saía de dentro de casa. Olha que loucura. Eu não saía de dentro de casa, meus filhos achando que eu estou maluca, meu marido achando que eu estou maluco, eu arrumo as crianças dentro de casa, eles saem, vão para a escola, eles voltam, eu não saio no quintal, não vou estender uma roupa para secar. Imagine o grau de distúrbio da vida de uma pessoa. Entende? Quer dizer, a estrutura toda, as crianças, o filho, o marido, quer dizer, muda tudo, né? Doutor, realmente é um caso sério, mas que você pode realmente estar resolvendo. Síndrome do pânico, então não dá pra gente fazer confusão com depressão e síndrome do pânico. São coisas diferentes. Aparentemente parece que a síndrome do pânico é mais fácil de ser resolvida do que a depressão, entre aspas. Aparentemente. Aparentemente. E elas às vezes se envolvem, às vezes a pessoa tem as duas coisas. Às vezes tem as duas coisas. Que é um outro cuidado que tem que ter. E se você conhece ou está vivendo, infelizmente, um assunto assim, procure ajuda. Né? Obrigada, doutor Emerson. Obrigada mesmo. Foi um prazer conversar com você. A gente volta na próxima semana conversando mais com o doutor Emerson Ribeiro. Né? E se você quiser sanar mais dúvidas ou conversar mais sobre esse assunto, você pode estar buscando o Dr. Emerson lá no INCOR, né, que funciona na Avenida dos Tarumãs, bem próximo à Avenida das Acácias, tá bom?